Bom, existem duas maneiras principais que eu faço o decalque. Nessa arte, eu vou mesclar as duas maneiras, porque vai depender muito de um caso para outro, tá? Se você tem um iPad, você pode fazer pelo aplicativo Procreate, né? Fazendo aí todo o contorno do desenho, ou você também pode usar o Photoshop e usar um filtro para poder pegar somente as nuances dos detalhes da tatuagem. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou até dar um zoom para vocês conseguirem enxergar e entender o que eu vou fazer. Eu gosto de trabalhar com essa resolução aqui, ó. A resolução que eu estou usando aqui, eu uso pelo menos aí 2000 de altura e 1040, tá? Eu gosto de usar aqui na resolução 72 dpi, tá? Eu gosto sempre de usar tamanho de arquivo grande para poder fazer esse tipo de filtro, que ele funciona melhor. Tá? Se for uma imagem muito pequena, com a resolução baixa, ele não funciona direito. Então vem aqui, ó, no menu filtro, tá? Aqui dentro do menu filtro tem galeria de filtros. Nessa galeria de filtros vai aparecer aqui, ó, essa aba aqui, ó, artístico, e você pode selecionar aqui, ó, tem outros filtros que você pode escolher, né? Mas o que mais funciona para mim é esse daqui, arestas posterizadas, tá? E dentro de arestas posterizadas você pode aumentar a espessura do traço, né? Deixando ele mais grosso, mais fino. Você pode aumentar a intensidade da aresta, né? Por exemplo, se você deixa 0, por exemplo, você perde aqui alguns detalhes, tá? Agora, quanto mais você aumenta, mais você puxa aí os detalhezinhos, principalmente textura de leão, né? Mas eu particularmente não gosto muito de usar para leão esse tipo de filtro, mas vocês vão entender mais na frente, tá? Mas aqui, ó, o próprio guerreiro, ele está do jeito que eu gosto, né? Então aqui eu deixo a intensidade em 4, a espessura da aresta em 4. Posterização é a quantidade de camadas de valores de cinza, né? Então tem desde o preto, cinza, cinza médio, cinza claro e até chegar ao branco. Quanto mais eu aumento essas camadas de posterização, mais ele vai criando camadas até ficar um degradê. Só que, como eu vou imprimir isso, vou deixar só em 1, tá? Então, jogo, cá, beleza. Se eu pego e imprimo do jeito que está aqui, ele vai ficar muito, muito escuro, tá? Então, eu não gosto muito de trabalhar dessa forma. Aí, onde eu venho aqui, imagem, ajustes, tem aqui, ó, níveis. Você consegue ajustar aqui, ó. Consigo puxar aqui, ó, e deixando ele um pouco mais claro, tá vendo? Então acho que já tá aqui o tom médio, aqui é o tom mais claro, e aqui se eu quiser puxar o tom mais escuro, tá vendo? Esses três aqui, tá? Então eu gosto de trabalhar mais ou menos assim. Mas observe bem, ó, como é que tá o leão. Eu não gosto de trabalhar com decalque de leão dessa forma. O bigode fica tudo muito bagunçado, o queixo, então por isso que eu gosto de fazer, né, na parte do leão, eu vou fazer à mão mesmo. Então eu quero pegar somente os detalhes que eu vou precisar, tá? Esses micro detalhes do nariz, de pelos e tal, eu prefiro evitar para poder fazer mesmo à mão na hora que eu estiver tatuando. Vocês vão entender lá na frente, tá bom? Então agora é só mesclar o traço com esse decalque. Vamos lá? Eu gosto de colocar uma cor bem diferente da que está na arte, né? Então eu uso uma tablet, que é como se fosse uma mesa digitalizadora, mas você pode comprar uma tablet simples para poder fazer esse método, ou você pode fazer pelo próprio iPad, tá? A grande questão é que eu uso o Photoshop, né? Então eu gosto de fazer isso daqui, que acelera meu trabalho, tá? Então não faço marcação de tudo, tá? Então essas linhas, por exemplo, eu marco só uma. Aqui, marcação. O que consiste todas essas marcações? É somente as linhas principais. Você não precisa colocar cada detalhezinho dessa forma. Eu acho que não é necessário, tá? Porque tudo isso é uma maneira de aplicação da textura que eu vou ensinar para vocês.
Bom, isso aqui eu só vou pegar praticamente a silhueta, tá vendo, da cruz, para poder encaixar aqui de maneira mais limpa. Quando se trata de leão, eu gosto de fazer o mais limpo possível, tá, pessoal? Porque eu gosto de aproveitar a pele limpa para eu poder visualizar a textura que eu estou aplicando, entendeu? Você pode optar em fazer no decalque inteiro dessa forma, vai de cada tatuador. Ó, quando se trata de bigode, eu gosto de fazer o seguinte: eu passo uma linha só, tá vendo? Porque quando eu for tatuar, eu faço isso aqui vazado. Naquele outro decalque que tava, isso aqui tava muito sujo. Se fosse por papel carbono, isso aqui viraria uma bagunça visual. Quando chega aqui eu já faço realmente diferente do bigode. Aqui eu realmente coloco nas linhas vazadas, tá? Perfeito, já tenho aqui a estrutura básica do leão. Então já tenho aqui o decalque só do leão, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, vou mesclar um com o outro, tá? Então se você observar, vai ser esse daqui, que eu já vou pegar e vou deixar a linha preta. Então eu seguro o Ctrl, vai aparecer esse dedinho aqui com o retângulo de selecionar. Eu clico, ele vai selecionar a camada. Eu aperto a letra D do teclado, Shift Backspace e deixo a linha preta. Porque aí, o que vai acontecer? Eu vou aplicar, selecionar a máscara, selecionar a layer ou a camada aqui do leão, que eu já fiz essa técnica de arestas posterizadas. Vou clicar em adicionar uma máscara, tá? E vou pegar um pincel. Aí o pincel, seguro, aperto a letra B, clico no botão direito, escolho aqui o macio redondo e vou esconder toda a parte do leão, porque aqui eu quero que o decalque fique mais limpo possível aonde está o leão, tá? Então pode excluir mesmo tudo. Eu vou preferir excluir tudo, tá? Eu quero deixar ele bem limpo mesmo. Feito. A parte aqui do guerreiro, acho que ainda dá para dar uma clareada, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim, vai ficar realmente somente a marcação que eu quero, tá? Então, isso aqui é um decalque limpo, que eu diria. Bom, perfeito, para mim é isso.